Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família no nome de Jesus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia neste momento e abrisse no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. O tema da nossa mensagem de hoje é Seja um intercessor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos ver o que diz a palavra de Deus ao nosso coração e, ao mesmo tempo, vamos nos sintonizar com esta mensagem para entender perfeitamente o que é ser um intercessor. Por isso, eu peço a sua bastante atenção no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que nos diz o seguinte: Antes de tudo, recomendo que vocês façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. O apóstolo Paulo, ele inicia este capítulo com uma instrução bem solene, bem suave, bem simples. Ele começa dizendo antes de tudo, ou seja, prioridade. Isso indica que a oração não é um item secundário na vida da igreja ou do cristão. Ela é prioridade. Oração sempre é prioridade. Eu sempre tenho dito aqui no canal, nas mensagens, que devemos manter a nossa afinidade com Deus, a nossa conversação com Deus através das nossas orações. E para isso, precisamos entender perfeitamente o que vem a ser uma oração, o que vem a ser uma intercessão e por aí vai. Por isso que esta mensagem foi elaborada para poder esclarecer melhor esses fatos. O livro de 1 Timóteo, capítulo 2, chama os cristãos a priorizar a oração por todas as pessoas e autoridades, baseando-se no desejo de Deus que todos sejam salvos. Enfatiza Jesus como o único mediador e exorta a uma vida de piedade, com homens orando sem ira e com mulheres focando na modéstia e boas obras, refletindo assim um caráter santo em adoração. Para podermos entender perfeitamente, a intercessão é um comportamento, é um procedimento que nem todos sabem lidar, nem todos estão capacitados a executar, a exercitar, a praticar esta, digamos assim, esta atividade. Intercessão nós podemos utilizar no nosso devocional. E o que vem a ser devocional? É justamente isso que nós estamos fazendo aqui. Meditando na palavra de Deus, levando a mensagem do Evangelho às pessoas, ensinando-as como praticar o que a Bíblia Sagrada nos ensina e assim pôr em prática a nossa comunhão com Deus. Para isso, precisamos de um coração que seja voltado para a oração, para a vontade de Deus e para a meditação na palavra dele. Sendo que um coração voltado para Deus é um coração que prioriza a oração. O apóstolo Paulo instrui que, antes de tudo, devem ser feitas súplicas e orações e ações de graças. Isso nos lembra que a oração não é um último recurso, mas a primeira ação que temos que tomar quando nos tratamos diante de Deus, independentemente das razões, das causas, das circunstâncias, de como as coisas estão se desenvolvendo na sua vida, temos que manter a nossa comunhão com Deus através da oração. Devemos orar não somente por nós, para não se tornar isso um egoísmo, mas temos que orar por todas as pessoas, independentemente da sua posição
na sociedade, enfim, em qualquer lugar, incluindo também líderes e autoridades. Quem são essas autoridades que a Bíblia menciona? Desde pessoas que têm uma patente mais simples na comunidade, até o alto escalão. Temos que orar por todos, independentemente do comportamento da pessoa, do caráter, da personalidade, da posição que essa pessoa desenvolve, da execução das suas atividades diante da sociedade, das práticas que ela vem exercendo, se são de boas condutas ou de más condutas. Se de boas condutas, glória a Deus, que se mantenha, mas se for de más condutas, temos que interceder a Deus para que use da sua infinita misericórdia sobre essas autoridades, para que Deus os convença, o Espírito Santo trabalhe na vida dessas pessoas para que elas possam se voltar mais para Deus e ao mesmo tempo olhar pelas pessoas. Isso nós falamos de autoridades policiais, nós falamos de autoridades políticas, nós falamos de autoridades do judiciário, enfim, qualquer patente de autoridade que a pessoa execute, nós também temos que orar por elas. A própria Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E para que uma nação tenha Deus como o Senhor, como o soberano sobre aquele local, sobre aquela terra, nós precisamos fazer a nossa parte, orar, interceder, suplicar a Deus pela misericórdia dele sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas que administram aquela região, aquela comunidade, enfim, é o nosso dever, é o nosso papel como cristãos orar por essas pessoas também. E devemos sim visar uma sociedade pacífica onde o evangelho possa ser pregado, porque aí no mundo afora tem locais que não se fala de Jesus Cristo, tem países que não pode se fazer uma programação como essa que nós estamos fazendo, evangelizar através das redes sociais, de forma alguma, principalmente nos países que são comunistas, nos países que não servem a Deus, nos países que trabalham de uma forma muito egocêntrica, como nós vemos por aí. Mas o nosso Brasil, nós sempre temos orado, sempre temos pedido a Deus para poder administrar essa nação e que Ele seja o Senhor desta nação, independentemente dos procedimentos humanos. Nós temos que nos voltar para Deus, porque somente dele, por ele e para ele devemos viver. Nós podemos mencionar, através desse texto que nós lemos, o único mediador. E Deus, ele deseja a salvação de todos. A ponte entre Deus e os homens não é a nossa religiosidade, mas Jesus Cristo, que se deu como resgate. Isso nos dá a segurança de chegarmos a Deus diretamente, sem outros intermediários, confiando na sua obra. Quando Deus olhou para o mundo que não viu um justo sequer para morrer pela humanidade, só encontrou Jesus Cristo. E conforme a palavra nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade. Não foi feita acepção de pessoas. Deus não fez separação por raça, por credo religioso, por comportamento, por beleza. Não. Jesus Cristo morreu por todos e para todos. O amor de Deus, ele é único em toda a humanidade. E justamente foi através deste amor que Jesus Cristo foi conduzido à cruz para pagar os nossos pecados de uma forma
geral, literalmente falando, para que pudéssemos ser alcançados com a perfeita salvação. E hoje, nós somos os verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores, os que buscam a presença de Deus em nossas vidas, para que possamos assim administrar este evangelho pleno aqui na terra. Não somente para podermos estar num canal, numa rede social, na internet, falando do amor de Deus, mas também temos o nosso devocional, os nossos momentos de oração, os nossos momentos de intercessão. Apresentamos a Deus todos os dias, cada pessoa. Lógico que não conseguimos citar mais de 8 bilhões de pessoas que existem na Terra, mas separamos por grupos. E lógico e evidente, não conhecemos a todos, mas aqueles a quem nós conhecemos, aqueles a quem nos faz menção dos vossos nomes, nós direcionamos a Deus e apresentamos cada um, cada família, cada lar na presença do Senhor, para que Deus possa fazer da poderosa e gloriosa vontade dele sobre a vida de cada um. É justamente o nosso papel, é justamente o nosso procedimento que devemos adotar, sermos intercessores, interceder a Deus pela vida daquele que anda vagando pelo mundo sem direção, sem rumo, aqueles que foram setados pelo inimigo, aqueles que foram atingidos pelos vícios, aqueles que estão entregues às drogas, às prostituições, enfim, temos que interceder por essas pessoas também. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo de sair para poder fazer ações, obras de caridade. Mas você pode orar. Onde você estiver, você pode dobrar os seus joelhos, apresentar a Deus as pessoas de uma forma geral. Não precisa você saber o nome delas para poder orar por elas. Basta tão somente na sua intenção mental e no seu coração, você apresentar a Deus. Pode ser uma apresentação coletiva. Quando oramos aqui apresentando os enfermos, nós não citamos os nomes das pessoas. Mas quando pedimos a Deus que intervenha na saúde dos enfermos, Deus já sabe que estamos colocando a todos de uma forma geral. Tanto os enfermos fisicamente, como os enfermos espiritualmente. Aquelas pessoas que estão enfermas no seu emocional, no seu psicológico, no seu sentimental. Existem vários tipos de enfermidades. Não é só aquela que causa dor física, mas a dor da alma também é uma enfermidade. E existem muitas pessoas nessa situação. Por isso que nós temos que interceder por elas também. E é justamente isso o que a mensagem nos traz hoje. Temos que manter uma vida de piedade. A adoração é inseparável na nossa vida. Homens são chamados a orar levantando as mãos santas, sem ira ou sem discussões. As mulheres são incentivadas a refletir na beleza interior e na piedade em sua conduta. Ou seja, todos devem se juntar para poder fazer este clamor, esta intercessão, estas orações. Não é só os homens, as mulheres também, os jovens, os adolescentes, até as crianças. Até as crianças. Nós temos que ensinar nossas crianças a também falar com Deus através da oração, a também ser intercessoras. Crianças também intercedem. Já vi vários relatos. Os pais em situações críticas e os filhos intercedendo a Deus pela vida deles. E Deus agiu poderosamente. Recentemente eu estava assistindo um pequeno vídeo no Instagram. O pai de uma criança estava hospitalizado, situação crítica de saúde. E a criança chegou na beira do leito, colocou as mãos sobre o pai e pediu a Deus para curar o seu paizinho, para que ele pudesse voltar para casa, para que ele pudesse brincar com aquela criança em casa como fazia costumeiramente.
e pela sinceridade do coração da criança, pela pureza da oração da criança, Deus ouviu aquela humilde oração e respondeu. E o pai foi curado, recebeu alta hospitalar, foi para casa e voltou assim a brincar com a sua criança conforme fazia costumeiramente. Ou seja, temos que ensinar nossas crianças também a ser intercessores. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando ela estiver grande, vai sempre se lembrar dos caminhos e não vai querer se desviar deles. Mas o que vemos por aí afora são as crianças na perdição, as crianças na pornografia, as crianças sendo conduzidas para o mal, para o pecado. E isso acaba aqui prejudicando o futuro da nossa nação, o futuro do nosso planeta, a futura geração. Por isso temos que meditar na Bíblia Sagrada diariamente, no nosso manual de instrução celeste, para podermos administrar, para podermos dirimir as coisas conforme Deus nos orienta. E ensinar as crianças, ensinar aos pequeninos também faz parte deste traçado do nosso Deus. Lógico que o apóstolo Paulo, mencionando nesse texto, ele apresenta 4 formas de orarmos: através de súplicas, através de orações, intercessões e ações de graça. As súplicas são pedidos urgentes, são clamores, são intercessões, aquelas coisas que não podem deixar para depois, não dá para esperar. Por isso temos que fazer as nossas súplicas, as nossas intervenções, pedindo a Deus que assim use da sua infinita misericórdia e dê a determinada resposta naquilo que se precisa em brevidade. São chamadas as súplicas, os pedidos urgentes. As orações comuns é uma comunhão íntima com Deus, é a nossa conversação com o nosso Pai Eterno, conforme fazemos todos os dias aqui. As nossas orações. As intercessões é justamente orar em favor de alguém, orar em favor de outras pessoas. Por isso, a mensagem de hoje nos chama a sermos intercessores para podermos orar por outras pessoas. E orar com ações de graças é reconhecer as bênçãos e a fidelidade de Deus para com nossas vidas. É uma forma de orarmos a Deus, agradecendo a Ele por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido, agradecendo a Ele pelos livramentos. Também temos que incluir nesses agradecimentos as lutas, as provações, porque são elas que nos amadurecem diante de Deus, são elas que nos forjam diante de Deus, são elas que nos moldam diante de Deus. Justamente através das lutas, das tribulações, das provações, que conseguimos apurar a nossa intimidade com o Pai. Se tudo fosse um mar de rosas, talvez esquecêssemos de Deus. Por isso que Ele permite que alguns percalços aconteçam em nossas vidas para entendermos que não somos autossuficientes, para entendermos que não somos independentes e voltarmos mais para Ele. Eis a questão. Mas sempre devemos agradecer a Deus por tudo que nos acontece em nossas vidas. E o alvo? Lá no versículo diz: por todos os homens. Homens que a Bíblia fala é geral, homens e mulheres. Não é só homens, sexo masculino. Pode ser homens e pode ser mulheres. A oração cristã não deve ser egoísta ou limitada ao nosso círculo pessoal. Somos chamados a interceder por pessoas, por líderes, por autoridades, por amigos, por inimigos, por conhecidos e desconhecidos. O próprio versículo diz: por todos devemos interceder. E quando oramos por todos, estamos alinhados com o coração de Deus,
que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A oração é um ato de amor e expansão do reino de Deus. Quando você ora por alguém, vai ter alguém orando por você. É uma corrente do bem, é uma corrente de fé, é uma corrente espiritual. Eu oro por você, você ora por outra pessoa ora por mim e assim sucessivamente. E a corrente de oração, ela está sempre fechada, sempre selada, com o poder de Deus no meio, no centro das nossas atenções. Reserve um tempo específico para você orar, para você falar com Deus, para você interceder a Deus por alguém. Se preciso for, uma súplica, algo urgente que você esteja enfrentando, passando, ou alguém do seu conhecimento, você apresenta a Deus em forma de súplica, em forma de intercessão. Não apenas por suas necessidades, mas por outras pessoas também. Vamos abrir o leque das nossas orações e não fazermos apenas orações para nós. Vamos também olhar para os outros. Vamos ver a necessidade dos outros e apresentá-las a Deus através das orações. Convido você para orar pelas autoridades da sua cidade, do seu estado, do seu país, pelas autoridades do mundo afora e pelas lideranças espirituais. Inclua em suas orações também pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Deus sabe de todas as coisas. E quando incluímos as pessoas que não são cristãs, que não são evangélicas, que não têm uma afinidade com Deus, que não conhecem o evangelho do Senhor, Deus se agrada deste procedimento também. Por isso que eu convido você a justamente tirar um tempo do seu dia, da sua noite, da sua madrugada, enfim, não sei como é a sua escala de vida, para você orar pelas pessoas. Até mesmo pelas pessoas que você não conhece. Apresenta a Deus. O principal é você manter a sua fé em Deus e sempre induzindo, através da oração, as bênçãos chegarem até outras pessoas. Por isso que eu digo, seja um canal de bênçãos, seja um instrumento nas mãos de Deus para que Ele utilize-se de você para abençoar outras pessoas. Ponha na sua cabeça essa situação. Ore por pessoas, porque tem pessoas orando por você. Apresente pessoas a Deus, porque tem pessoas te apresentando em oração a Deus. Então, é uma reciprocidade espiritual. Por mais que você não conheça, mas o nosso dever como cristãos é interceder por pessoas. E a Bíblia nos diz, nos convida a analisarmos, a nos examinarmos espiritualmente falando. Temos que estar afastado de pecados, de coisas que nos reprovem diante de Deus. Coração limpo, mente limpa, para poder estar com a sintonia assim, perfeita. Uma mente limpa na presença de Deus, um coração limpo diante de Deus, um coração puro diante de Deus. A oração que sai deste coração é fenomenal. A oração que sai deste coração limpo, desse coração puro, dá prazer ao nosso Deus. Não esteja enraivado com ninguém, não esteja chateado com ninguém. Peça a Deus para mudar esse comportamento. Peça a Deus para renovar a sua paz de espírito, para que você possa abrir o seu coração e fazer as suas intercessões da forma mais simples, mais sublime e mais prática diante de Deus. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa refletir nesta mensagem e ser um intercessor também na obra do Senhor. E agora eu gostaria que você me acompanhasse nesta oração, fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Vamos praticar a intercessão. Vamos falar com Deus nesse exato momento. Senhor nosso Deus,
nosso querido, nosso amado e sublime Pai, na categoria de filhos que somos, estamos aqui diante de Ti, primeiro para Te pedir que o Senhor possa usar da Tua infinita misericórdia para conosco, todos os nossos deslizes, as nossas falhas, os pecados que cometemos, nós Te pedimos, meu Deus, remissão dos mesmos, nós recorremos à Tua infinita misericórdia para conosco, lava-nos no sangue de Jesus Cristo, o qual nos purifica de todo mal. Reescreve nosso nome no livro da vida, não deixa ele se apagar, pois no dia da chamada, no dia da nossa apresentação, no dia do juízo final, nós queremos ouvir a Tua voz chamando o nosso nome, dizendo: vinde bendito, entrai pelas portas no reino celeste. E por esta razão nós estamos aqui buscando mais pessoas para também entrarem nesse time, para poder ajudar outras e outras e outras pessoas a se voltarem para Ti, a chegar até Jesus Cristo através da salvação, na genuína conversão espiritual. Nós estamos usando, meu Deus, o Teu Evangelho, falando do Teu amor, falando do Teu poder, falando da Tua graça para as pessoas, de uma forma que elas possam sentir o toque do Teu Espírito Santo na vida delas. Eu Te apresento, meu Deus, neste momento, cada pessoa que ora juntamente comigo. Eu não sei das necessidades, eu não sei das lutas, não sei das provas, não sei das tribulações, enfim, o Senhor é que é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor é que conhece tudo e todos e sabe do que cada um precisa. Por isso eu Te peço humildemente que o Senhor possa fazer as Tuas intervenções divinas nessas vidas, que o Senhor possa dispensar cura, que o Senhor possa dispensar salvação, que o Senhor possa dispensar libertação e que essas pessoas possam estar diante de Ti com toda santidade, com toda pureza de coração, com a mente limpa, com o coração aberto para receber o Teu Evangelho, para poder praticar a intercessão, para poder ser mais um que vai se somar para lutar, para pelejar, para batalhar pelas vidas que precisam de Ti. Deus amado, Deus querido, humildemente eu Te peço que o Senhor possa manter as Tuas potentes mãos estendidas sobre cada um dos Teus filhos, derramando do Teu poder, da Tua glória, da Tua graça e da Tua unção sobre a vida deles. Que o Senhor possa suprir as necessidades, abrir porta de emprego para o desempregado. Visita, meu Deus, o celeiro de cada um, visita a despensa de cada um, meu Deus. Que o Senhor possa suprir, meu Deus, que Tu possas, meu Pai, abastecer a despensa dos Teus filhos, para que eles não passem necessidade. Que o Senhor possa visitar os lares, levando paz, amor, harmonia, união, fraternidade. Que o Senhor possa preencher cada espaço vazio nesses lares com a Tua presença, com a presença do Teu Filho Jesus, com a presença do Teu Espírito Santo. Humildemente eu Te peço que o Senhor possa acampar anjos ao redor de cada uma dessas pessoas para livrá-las e guardá-las de todos os males. O Senhor que é conhecedor de cada um de nós, do nosso íntimo, do nosso ser, mostra para cada uma dessas pessoas no que elas precisam melhorar, no que elas precisam se abster, no que elas precisam fugir da aparência do mal. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir a cada uma pelo caminho da verdade, da justiça e da salvação. Poderoso Deus, poderoso Pai, nós Te apresentamos as autoridades do nosso município, do nosso estado, do nosso país e de outras e de outras e de outras nações. Que o Senhor possa tocar na mente e no coração de cada um deles agora, mostrando onde eles estão falhando, onde eles estão errando, as práticas pecaminosas que eles estão cometendo e que está prejudicando o povo. Que o Senhor possa usar da Tua infinita misericórdia e ao mesmo tempo fazer justiça para defender aqueles mais vulneráveis, aqueles que estão sendo prejudicados por esta bancada de homens e mulheres que foram escolhidos para poder representar cada comunidade, cada povo, cada país, cada estado, meu Deus. Que eles possam se voltar, meu Pai, para Ti. Que eles possam voltar a mente e o coração deles para Ti.
para que eles possam fazer as coisas certas. O mundo jaz no maligno. É muito envolvimento, meu Pai, com as coisas erradas. É muita enganação. É muito desfalque. É muito desvio. E o povo sofrendo, meu Pai. E o povo perecendo, o povo padecendo, meu Deus. Socorre, meu Pai, essas pessoas. Socorre, meu Deus, a cada ser humano na face desta terra. Que o Senhor possa intervir, meu Deus, nessas guerras do mundo afora. Que o Senhor possa derramar da tua paz sobre estas nações. Que essas pessoas, que esses líderes, que essas autoridades se convençam de que eles estão prejudicando não a eles, mas a uma nação, a um povo. Que o Senhor possa, meu Deus, inquietar, tirar o sossego, tirar o sono desses homens, dessas mulheres que estão prejudicando, meu Deus, os países. Que o Senhor possa derramar paz de espírito sobre cada um deles no nome de Jesus. E que a tua presença possa prevalecer. Que a presença do teu Filho Jesus Cristo possa prevalecer. Que a presença do teu Espírito Santo possa conduzir paz de espírito na mente e no coração de cada uma dessas pessoas no nome de Jesus. Pai amado, Pai eterno, eu te imploro, eu te suplico, eu te clamo, não só a mim, mas a essas pessoas que se somaram conosco para poder interceder, para clamar, para suplicar as tuas intervenções divinas neste momento. Precisamos, meu Deus, de melhorias. Precisamos, meu Deus, de mais esperança. Precisamos acreditar mais uma vez que o nosso país é do Senhor Jesus. Que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso desta nação. Que o Senhor possa retirar do nosso meio as impurezas, as coisas indesejáveis. E que as pessoas possam se voltar mais para Ti. Esta oração eu te faço em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina não só hoje, mas eternamente. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Espírito Santo possa lhe conduzir pelas veredas da justiça e que os anjos do Senhor acampem-se ao teu redor e vos livre de todo mal. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para receber notificação de novas mensagens. Curta cada mensagem clicando no joinha, no gostei. E pegue esses vídeos e espalhe para o máximo de pessoas que você conseguir. Seja um intercessor, seja uma intercessora. Vamos nos somar para poder clamar a Deus pelas vidas que precisam dele. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Um forte abraço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.